conclusão da Juscelene. Pode apresentar, Gil. Bom, doutor Walter. Enfim, conversando aqui com os nossos colegas, e nós somos figuras públicas, e a gente se submeteu a isso, a gente veio para cá, a gente passou por um pleito eleitoral, a gente tem uma história de luta pela categoria farmacêutica, e eu falo de todos nós. Nós fazemos muitas coisas aqui por amor mesmo, por abnegação. Essas pessoas que vêm de fora, às vezes deixam suas famílias, enfim, e vêm com vontade da gente melhorar e querer mudar as coisas. Sentar aqui tem que ser motivo de orgulho, é motivo de orgulho para todos nós, e de alegria também, e não motivo de que a gente ficar rebatendo sempre em rede social, que se justificando, ser motivo de ser acusados, enfim. Então, essa situação que está sendo criada nessas redes sociais está deixando a gente, todos nós, muito desconfortáveis, porque parece que a gente está usando um dinheiro que não é nosso, fazendo mau uso desse dinheiro, ou de recursos, enfim. E, nesse sentido, saíram algumas denúncias que eu acho que é necessário que a gente esclareça para a nossa categoria. Não falo de esclarecer para quem está denunciando, mas esclarecer para a nossa categoria que está nos cobrando um posicionamento. Eu estou em vários grupos de WhatsApp, um grupo que é realmente meu, que eu criei, de mais de 250 farmacêuticos, e eu fui muito questionada essa semana. E aí você fica o dia inteiro respondendo algumas coisas que talvez você não sabe de onde surge e a gente quer resposta. Então, frente a isso, e eu vi a ansiedade dos nossos colegas também, que a gente já está vindo aqui apreensivo, a gente abre o celular de manhã apreensivo com o que vai surgir. Então, eu gostaria que alguns pontos fossem devidamente e objetivamente esclarecidos para a nossa categoria, que são eles os mais importantes. A questão dos diplomas, que sempre está vindo aí, que a Comensino tem a questão dos diplomas falsos. Que diplomas são esses? Como que são esses diplomas? Então, nós precisamos esclarecer se isso existe, qual é o encaminhamento disso. Essa questão agora que surgiu de diárias em duplicidade, acusando a Comissão de Tomada de Contas, vamos prestar os devidos esclarecimentos. Fala a questão de empresas irregulares, com pedido de sindicância, foi aberta essa sindicância, qual que é a resposta? A questão de Covid, não sei o que, do kit Covid, de entrega de kit Covid, enfim, do estudante de medicina, colocaram a questão muito de estudante, do estudante de medicina. Então, eu acho que isso, assim, não que a gente está dando, como que eu vou dizer, visibilidade ou satisfação, mas a partir do momento que a gente é figura pública, que a gente está aqui prestando um serviço para a nossa categoria que nos elegeu e a nossa categoria nos questiona, a gente tem que ser transparente com ela. E se tiver, Gil, é isso? É isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem é que faz essas denúncias? Deve ter o nome do denunciante, não tem? Tem o nome. Quem é, querida? Assim como você está pedindo esclarecimento... É o ex-conselheiro, quem coloca nos grupos, pelo menos nos grupos que eu estou, é o ex-conselheiro federal pelo Estado do Ceará, Luiz Cláudio Mapurunga. Tá. Ele já colocou nas redes quanto ele faturou aqui em termos de diária do que ele ganha sobre ele? Então, nós vamos precisar esclarecer isso também. Não é? Qual foi todo o faturamento dele? Não é? Quer dizer, nós temos um denunciante mor no país. Né? Quanto mais. Tá? Mas eu vou começar a prestar alguns esclarecimentos, então. Tá bom? Primeiro, sobre as empresas. Ele não diz isso, tá? Mas nós já temos tudo printado, estamos fazendo ata notarial, porque nós vamos adotar as providências. Se trata do Estado do Ceará. Entende? Onde ele foi flagrosamente derrotado pelo atual conselheiro, tá? E não se conformou com isso. Isso não é problema nosso. Quem for derrotado, foi derrotado, acabou-se. Numa eleição, tá? Então, o que ele trata é exatamente isso. Quando ele coloca ali, entende? Exatamente fatos de que não houve sindicância, não houve tudo. Nós estamos com 3 volumes aí, e isso vai exigir abertura de processo ético.
E isso nós vamos tomar com as outras providências que nós estamos fazendo ata notarial sobre todas essas questões. Os prints chegam para mim também. Quando ele diz que todos nós aqui estamos recebendo milhões desta casa, que ele aponte onde estão esses milhões. Que ele diga onde estão esses milhões. Isso ele vai ter que provar. Onde é que estão esses milhões? Que ele acusa que nós estamos aqui recebendo, como fosse. Quando ele divulga nossas diárias, tá tudo no portal da transparência. Só que ele vai lá e deforma e coloca lá exatamente como ele quer, a deformidade, e não diz o que é que nós vamos fazer aqui. Quando no portal de transparência está mostrando o que você veio, o que você fez, para onde você foi, que trabalho você realizou. Entende? Então, primeira questão é o problema das empresas. Tá? Primeiro, tá? Ele não coloca, porque esse é que é o problema dentro da rede. Né? Isso é só narrativa, porque ele não divulgou que todas as empresas que ele acusou, que se trata de laboratórios, todos eles, estão com 10 processos, tem 10 respostas de lá, 10, tá? Mostrando que em todos os casos não procediam e mandaram arquivar. Já que isso aqui foi trazido para poder prestar contas à nossa comunidade, aos farmacêuticos, vamos prestar com seriedade, e não com narrativas, com mentiras. É isso. É isso que não pode acontecer. Vamos ao Instituto, porque o Instituto que ele se refere é o CTQ. A professora Zilamar está aqui, tá? Quando ele protocolizou essa questão dessa denúncia com o CTQ, uma coisa que aconteceu antes de 2018, é isso mais ou menos, professora Zilamar? Tá? Foi lá no Ministério da Justiça, no Ministério da Justiça, tá? E depois veio cobrar para nós, não, nós recebemos do Ministério da Justiça que nós nos manifestássemos. E nos manifestamos, respondemos, e fica com essa historinha lá, que se entenda com o CTQ. O CTQ tem todo o poder e toda a força para contrapor ele. Né? E acho que vai fazer isso, é um direito que o CTQ tem, que é de fazer isso. Né? E a professora Zilamar tem tudo isso. Daqui a pouquinho a senhora explica um pouquinho essa situação do CTQ, porque eu sei que a Justiça deu lá grande causa para eles, até onde eu sei. Então aqui ninguém está defendendo ninguém, mas também ninguém procura prejudicar alguém por maldade. Entende? Utilizando de palavras mentirosas, enganando a categoria farmacêutica. Porque nós trabalhamos aqui de forma abnegada, dedicada. E você não pode sair daqui para ir a um congresso, participar, representar o Conselho Federal de Farmácia ou fazer um outro trabalho sem que isso lhe seja custeado pelo Conselho Federal de Farmácia. Como é que você vai lhe bancar do seu próprio bolso? Como? Então, essas são as questões, mas nós estamos aqui trabalhando por essa profissão. Então, tento detonar e destruir, né, um trabalho que a gente tem construído junto, que tem provocado uma transformação da categoria farmacêutica no Brasil com essas baixarias, com essas mentiras, com essas inverdades. Nós estamos ficando cansados disso. Por isso, nós estamos preparando todas as atas notariais para tomar nossa providência, com todos os prints que nós temos. Tá? Então, essas são as questões que a gente tem que prestar, porque é problema. Tudo bem, qual é a questão? Lá no Rio Grande do Sul houve uma duplicidade de uma diária, e com isso quer infernizar a imagem de um conselho da magnitude do Conselho do Rio Grande do Sul. Vamos verificar o que foi isso. Não, eu não sei, porque eu não tenho propriedade, posso estar vendo tudo isso daí, se a colega devolveu. Pode ter havido algum engano, mas não de forma maldosa. Eles levam tudo para o lado da maldade. Eu posso lhe conceder uma diária hoje e amanhã dizer, olha, a diária do Gil vai sair duplicada e a gente tem que ver o que houve, se houve uma intenção, se houve, né, e se sai esbravejando. Né? Agora, eu vou mandar também, porque eu quero processo ético sobre isso, tá? Porque está bem declarado e público do quanto ele faturou aqui dentro que ele não diz. É todo o tempo acusando todo mundo. Todo o tempo. Não diz absolutamente nada do que ele contribuiu para essa profissão crescer. Não diz absolutamente nada. Qual a contribuição que ele deu em favor dessa profissão? Então, Gil, eu acho que a questão é essa, que é o que os conselheiros têm que tentar levantar essa questão aí.
né? E tem que botar a boca no trombone também. Porque se a gente se render, lembrem-se, o medo paralisa a gente. E quando a gente não tem o rabo preso, a gente tem que botar mesmo para frente a questão. E não pensem, os denuncistas, que nós não estamos tomando providência, não. Não é? Porque isso realmente está chegando à raia do suportável, ao limite do que se pode suportar aqui em todo o Brasil. E pode amanhã sair soltando o que eu estou dizendo, e estou dizendo e reitero, e acabou-se. Porque isso machuca. Né? Podem ter certeza que os que denunciam têm uma série de problemas sobre eles. Que eu não vou entrar nessa baixaria, porque não faz parte dos meus princípios. Porque é todo um jogo. Tudo que acontece cai na costa do presidente. Eu que sou culpado. É golpe. É não sei o quê. Desde quando que isso fez parte dos meus princípios? Eu quero lutar, eu luto mesmo, eu vou enfrentamento, eu brigo pelo que eu quero. Então, a gente se desgasta, né? E eu me desgasto com prazer de lutar pela minha profissão, porra. E vem fazendo brincadeira com um conselheiro desse sério, como todos vocês, no caso do Egberto, falando de falcatruas e de não sei o quê. Que princípio é esse? Enquanto a gente luta por buscar a unidade, a união da categoria, vem uns e desagregam tudo isso. E depois falam para a união. Que união? Quando não mostram isso na prática. Que união é essa que se busca? É só narrativa. Mas não se preocupe, não. Que não é a categoria farmacêutica brasileira que dá importância para isso, não. Eu acho que eles já não estão nem aguentando. Porque, como tu disseste, dorme e acorda, o cara está lá porque não faz outra coisa na vida, pô. Então, era preciso ele dizer. Né? Também assim, eu estou falando isso com propriedade porque eu fiz isso pela minha profissão, produzi isso. Foi sempre problemas e atrás de problemas. Então, se era para levantar a questão está levantada. E coloquei claramente, com clareza e com sinceridade a minha categoria em todo o Brasil. Porque é preciso que se dirija a nossos colegas com sinceridade, e não com narrativa, com mentira. Aí se cria um grupinho que fica ali jogando, que são os mesmos. São os mesmos. Quer dizer, todo mundo vem aqui, fica 2 dias inteiros aqui, 3 dias trabalhando, né? Tentando aprovar regulamentações de resoluções para caracterizar cada vez mais os avanços da profissão, né? Enquanto isso, fica alguém dentro de 4 paredes, que não dá cara para ninguém, não mostra a cara, e fica detonando todo um sistema, pô. Professora Zilamar, bem rapidinho, deixe logo bem claro esse problema do CTQ, por favor. Tá? Porque isso eu vou adotar providência. Se o CTQ não aprovar, é problema deles. Mas como nós estamos sendo acusados de não tomar providências, eu tenho que tomar. E não contra o CTQ, mas contra quem denuncia que nós prevaricamos, que nós negligenciamos. Absoluto, não houve nenhuma prevaricação, e até nada, muito pelo contrário. O que nós fizemos? Nós fizemos foi um atendimento ao Ministério da Justiça. Eu até gostaria que o doutor William pudesse colaborar nessa exposição, porque ele foi feito um trabalho muito paralelo com os membros da Comensino, em que o Ministério da Justiça solicitou ao Conselho Federal que fizesse uma avaliação junto aos conselhos regionais se havia alguma irregularidade nos cursos de especialização do ICQT, porque havia uma denúncia, né? Então, a nossa fala foi no sentido de contribuir analisando tecnicamente o que havia acontecido. Isso foi feito pela Comensino e também por mim como coordenadora da CAEF. Foi nesse sentido que a gente trabalhou. E o doutor William? Pois não, professor, você então, também está bem inteirado. Não, quero dizer primeiro, deixando bem claro, doutora Gil, e todos, e como disse a doutora Zilamar, o Conselho Federal de Farmácia recebeu
da Justiça um ofício pedindo levantamento sobre prováveis irregularidades de certificados do Instituto. Se enviou para todos os conselhos. Alguns conselhos não tinham nenhuma situação, mas se levantou e foi um trabalho muito detalhado, feito por colegas de longa experiência, onde se analisou cada certificado. Para cada estado se colocou que tipo de irregularidade nós pensamos que existia, tá? Foi analisado posteriormente pela doutora Zilamar e se encaminhou para o Ministério da Justiça. Em que trâmites aconteceram? Número 1, o Ministério da Justiça, o Senacom, encaminhou ao Instituto que se pronunciasse sobre o assunto. Retornou para o Senacom a resposta do Instituto justificando sobre esses certificados. Ao não entender o Senacom, a encontrar que a situação era extremadamente complexa, mandou para o Ministério da Educação. E nós temos tido cuidado, doutor Walter, periodicamente, através do doutor Gustavo Beraldo, que quem tem acesso eletrônico, de monitorar onde está a resposta desse processo. Sempre, e isso eu posso dizer no mínimo há 1 ano e pouco, está no gabinete do ministro da Educação. Então, não existe decisão sobre esses certificados. Cabe deixar claro que não fomos nós que fizemos nenhuma denúncia, e sim que respondemos a uma questão que veio do Ministério da Justiça. E, por conseguinte, nós não podemos nos pronunciar porque está acima de nós, está no Ministério a decisão. E volto a dizer, nós temos monitorado, doutor Walter, doutora Zilamar, permanentemente. Tivemos, inclusive, uma reunião online, doutor Gedaias participou junto comigo, doutor Beraldo, com o pessoal do Senacom, para saber em que situação estava isso aí. E eles disseram claramente que eles tinham pedido informação do Ministério da Educação. Então, quero deixar bem claro, doutora, nós temos uma vida, como o doutor Walter disse, tá? Eu não fui, por acaso, 6 anos pró-reitor, tá? A doutora Zilamar, e eu quero deixar muito claro, foi injustamente acusada, tá? E eu fui testemunha da defesa e ela foi absolvida, para ter uma ideia. Nós estamos botando nossa cara, como o doutor Walter disse, tá? Então, deixando claro, mas, quando nós conseguimos, através do doutor Gedaias, um encontro com o ministro da Educação, que estava o doutor Erlanderson junto, tá? Nós entregamos para ele um ofício onde falamos sobre o problema que havia em relação a assuntos dúbios da legislação, tá? Me lembrem-se de uma situação particular que não foi com o Instituto, foi com outro, onde dizia que para poder ter curso, teria que, para poder emitir diplomas de pós-graduação, tinha que ter curso de graduação em andamento, e nós o único que encontramos foram situações de vestibulares, editais, porque não havia ingresso, mas não era do Instituto. Então, deixar bem claro, doutora. Tanto que o doutor Walter sempre me escutou nisso aí. A última informação está no gabinete do Ministério da Educação. Esperemos agora, de que já que houve uma mudança, isso aí tenha uma resposta, porque não cabe essa casa inocentar ninguém, nem acusar ninguém. E muito menos aqueles colegas que têm seus certificados analisados. Isso eu posso dizer, quando o doutor Walter fala da situação séria, vão se lembrar muito bem, os que estávamos na Cominsinos, ficamos mais de 5 horas sendo monitorados, porque eles queriam saber quais eram os nomes que estavam ali. E nunca saiu de nós um único nome. Porque eu entreguei em mãos para o doutor Walter, e doutor Walter, isso aqui está para ser guardado. Claro, como isso aí foi depois para a resposta para o Ministério, ficou público a todos. Então, doutora Gil, pode estar segura de que nós fizemos nossa parte. Agora, nós não podemos assumir a responsabilidade de julgar pelo Ministério da Justiça. Tomara que se resolva. E obrigado pela confiança, doutor Walter e a diretoria, e obrigado, doutora Zilamar, por ser uma parceira, e todos os colegas da Comissão. Nós somos pessoas que trabalhamos de forma séria. Pode estar seguro isso aí. Nenhum de nós leva vantagem em nada. Agora, acusar e condenar alguém sem que a instância superior tome essa decisão, nós não, ao menos eu não vou fazer. Obrigado. E pode ter certeza que você falou com toda a propriedade correta, mas não adianta que você disse que vai ser distorcido. Pode escrever que logo depois vai ser distorcido, tá? Mas que vão responder por tudo isso, vão. Ok, Gil? Vamos para o próximo, ok? Eugênio, rapidinho, Eugênio, sim. Olá, boa tarde a todos.
Então, como diretor da instituição, da Faculdade CTQ, então nós já recebemos o retorno do MEC desde 2021 e nós comunicamos a todos os conselheiros, todos os conselhos. Eu mandei um ofício para todos. O processo foi arquivado, não sei o resultado do Ministério, mas nós fomos convocados, nós damos retorno, convocamos advogados, pleiteamos e montamos toda a peça de defesa. Eu posso passar todo o ofício para vocês, é que tudo foi arquivado e a supervisão está encerrada. Mas isso foi em 2021. Então, eu posso passar tudo para vocês e fica tudo esclarecido, sem nenhum problema. Então, as pessoas que tiveram seus certificados, eles estão legalizados, estão regular, e o Conselho não precisa se preocupar em nenhum momento, mas eu passo para o professor Zilamar para fazer toda a análise, toda a homologação junto ao MEC. Ok, muito bem. Então, está esgotado esse ponto. Desculpem, mas isso vem sendo acumulado dentro da gente, que chega num momento que a gente não consegue mais ficar segurando, não, né? Tanto é que dificilmente eu tomaria as providências que eu estou tomando, porque também não faz parte do meu princípio. Eu sei suportar e sei superar todas essas questões, mas chegou a do limite que as providências estão sendo tomadas mesmo, viu, Arimateia? Muito bem. Vamos para o próximo ponto. Que horas já são, hein, gente? 18 horas. Pessoal,